Olá, seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. No último dia 18 de maio foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi determinada em memória ao famoso e triste caso da menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que todos os municípios realizem ações que visem alertar a sociedade sobre a necessidade de prevenir a violência sexual e combater, é claro. Aqui em Votuporanga, esses alertas também foram realizados e para falar sobre isso, então, a gente recebe aqui em nossos estúdios a assistente social do CREAS, a Daniela Soares de Azevedo. Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Nós que agradecemos, é uma temática muito importante, né? Então, nós já parabenizamos a escolha do programa por trazer esse tema e proporcionar à população conhecimento. Com certeza. Informação, né? Super importante, né, Daniela? Muito. É um tema, como você disse, importante, muito delicado, mas que a gente precisa apresentar, né? Sempre que possível, para auxiliar o pessoal de casa, os familiares e tantas pessoas que ainda passam por isso, né? Sim. A informação é a grande arma, o segredo aí, né, no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aqui em Votuporanga, o CREAS também desenvolveu algumas atividades relacionadas ao dia 18 de maio? Sim, nós realizamos junto à Feira Livre de quinta-feira, uma divulgação, uma mobilização, participamos de programas para poder fazer essa divulgação, trazer à comunidade a informação, assim como nós também realizamos internamente grupos, né? Grupos com famílias, com crianças e adolescentes, divulgando esse tema no sentido de trazer o conhecimento de como fazer o enfrentamento diante dessa situação de violência sexual. Dani, então para a gente entender melhor, assim, para o pessoal de casa também conhecer, ter mais informação sobre essa questão, né? Qual seria a diferença, existe diferença, né, entre abuso e exploração sexual? Sim, Fabiola. Tanto o abuso sexual quanto a exploração sexual são caracterizadas como violência sexual. A diferença está, quando falamos de exploração sexual, nós estamos envolvendo algo em troca, né? Então, seja dinheiro, né? Bens materiais. Então, quando há a exploração do corpo dessa criança ou desse adolescente em troca de favores, em troca de objetos, né? Aí eu tenho a exploração. E aí é que ela se diferencia do abuso sexual, que o abuso sexual não ocorre em troca. Já diferente da exploração sexual. Tanto que a terminologia prostituição, ela não é utilizada no contexto de criança e adolescente. A criança e o adolescente, eles não se prostituem, eles são explorados sexualmente. São vítimas de uma situação. São vítimas. Entendi. E aí a diferença, então, que eu gostaria que você explicasse também, Dani, entre abusador e pedófilo, também tem diferença, né? Opa, Fabiola, bastante, né? Então, assim, a pedofilia, hoje, ela é caracterizada, né, tem um diagnóstico clínico, né? Então, hoje ela é conceituada como uma doença, certo? O que a população precisa entender? Nem todo pedófilo, ele chega a ser um abusador, tá? Existem situações, relatos, inclusive na literatura, de pedófilos que buscam ajuda clínica, ajuda médica, para que eles não venham a fazer o ato da pedofilia, tá? Então, existem pedófilos que nunca realizaram um ato de pedofilia e um abuso, tá? O abusador, ele não necessariamente é um pedófilo. Quando nós falamos em pedofilia, nós temos que entender que esse indivíduo, ele tem características, então ele vai ter prazer sexual em determinada característica da criança ou adolescente, né? Seja meninos ou meninas ou de ambos os sexos, ele tem uma faixa etária que ele
tem mais interesse sexual que é predominante. O abusador não tem necessariamente características, tá? O abusador, ele pode abusar uma única vez, como o abuso pode ser recorrente. Perfeito, Dani, entendi. E como vocês analisam agora os impactos da pandemia nessas ocorrências? Porque o CREAS existe há muitos anos em Votuporanga, né? Vocês acompanham o dia a dia da cidade, atendem a inúmeras famílias. Como foi durante a pandemia essa situação, Dani? Olha, nós temos observado um aumento, sim, tá? E esse aumento tem chegado até um pouco mais recente. Como assim? Veja bem, no decorrer da pandemia, a escola, que nós consideramos uma rede de proteção, né, as crianças ficaram em casa. Então, ao ficar em casa, elas ficam mais expostas a situações possíveis, situações de violência, seja ela de qual for, né? E muitas, ao retornarem para o ambiente escolar, estão trazendo relatos, e não só no ambiente escolar, né? Nessa retomada de atividades da sociedade. Então, a literatura vem trazer, sim, que houve um aumento na violência como um todo. E, tendo aumento da violência como um todo, também tem um aumento da violência sexual. Entendi. E como esses casos hoje eles chegam ao CREAS, Dani? Como eles são encaminhados? Tá. Existem vários mecanismos, tá? Então, por exemplo, nós temos o atendimento à demanda espontânea. Então, você que está nos ouvindo, qualquer cidadão, de segunda a sexta, né, pode procurar a unidade do CREAS. Se precisar do anonimato, nós vamos, assim, fazer e pode fazer a denúncia, o relato, mesmo que suspeita. Não precisa estar confirmado, tá? Então, nós recebemos assim. Se é uma questão de violência sexual, pode-se também acionar o conselho tutelar, tem que se registrar o boletim de ocorrência, então pode procurar a delegacia. Todo boletim de ocorrência que envolve criança e adolescente, nessa situação de violência sexual ou outra, nós recebemos da delegada o informativo para que possamos iniciar o acompanhamento a essa família. Assim, se chega uma denúncia no Conselho Tutelar, eles também nos remetem a informação para que tomamos ciência. Se a situação chega, por exemplo, na rede de saúde, né, na Santa Casa, e lá a equipe também faz o relato e nos encaminha, tá, para que nós possamos dar entrada no acompanhamento dessa família. Legal. Você explicou no começo sobre o CREAS, né, o que vocês desenvolvem, quais os atendimentos que vocês prestam. Qual seria a equipe ali disponível para fazer esse acolhimento a essa família, Dani? Olha, hoje o CREAS conta com profissionais da área do serviço social, profissionais da área da psicologia e educadores sociais. Quer dizer, profissionais que já estão formados e preparados para esse tipo de atendimento. Exatamente, tá? O CREAS, né, ele é o equipamento especializado da assistência apto a desenvolver ações no acompanhamento no âmbito familiar de crianças, adolescentes vítimas de violência. É um centro de referência que ele está ligado hoje à prefeitura, é isso? Exatamente, tá? Nós estamos alocados na Secretaria de Assistência Social do município, que é um departamento municipal da prefeitura. Todas as famílias que têm esse tipo de situações dentro das suas casas, né, das suas vidas, elas têm esse atendimento do CREAS depois? Como é que é feito esse direcionamento? Sim, feito a notificação do fato, seja via conselho, delegacia, enfim, chegou para nós, tá? A nossa equipe vai visitar, vai propor esse acompanhamento, esse suporte psicossocial a essas famílias, tá? E aí a durabilidade desses atendimentos variam de caso para caso. Então, nós vamos acompanhando, trabalhando em rede, né? Vamos pensar assim, a rede não pode furar, né? Senão a família vai cair ali. Então, o CREAS tem esse olhar na totalidade dessa família e buscar fortalecer os vínculos familiares ali, que por um momento ou outro tiveram, né, seus direitos violados, e proporcionar o atendimento psicossocial.
Isso é muito interessante, quer dizer, não é apenas a vítima que é atendida por vocês. Vocês fazem ali com todo o núcleo familiar também esse acompanhamento? Sim, isso é muito importante, porque atender só o sujeito que teve o seu direito violado, ele está inserido no núcleo familiar, né? E muitas vezes pode ser que a violência veio de algum familiar também. Então, daí a importância de trabalhar a totalidade da família para garantir a proteção a essa criança ou adolescente. Daniela, agora para a gente entender melhor, qual seria o perfil das famílias? É possível estipular um perfil em que essas situações são mais comuns hoje aqui em Votuporanga? Fabiola, uma pergunta muito interessante essa, porque o que nós observamos, né? A violência, ela está na sociedade como um todo, independente de classe social, cultural, econômica. Porém, muitas situações que envolvem famílias, né, com uma condição socioeconômica mais favorável, por mais que tenha o registro da ocorrência, eles procuram departamentos particulares de atendimento e acompanhamento. Não chegam para que nós venhamos a fazer esse acompanhamento, tá? Então, falar assim, qual que é o perfil, né? Nós temos vários, temos profissionais liberais que têm suas famílias ali inseridas, né? Temos beneficiários de programas de assistência social. Então, falar de perfil é uma pergunta muito interessante, né? Porque muitos casos não chegam à unidade do CREAS porque a família opta pelo tratamento, acompanhamento de maneira particular, tem algum plano de saúde, né? Procuram um psicólogo. Então, mas o que é importante nós frisarmos, a violência está na sociedade como um todo. Infelizmente, é algo muito cultural e ela acontece em todas as classes sociais. Dani, e por serem crianças e adolescentes, essas vítimas muitas vezes não sabem como pedir ajuda, né? Qual a orientação para a comunidade em casos assim? Como procurar ajuda? Como incentivar que essas crianças e adolescentes falem o que está acontecendo, né, com elas? É importante os familiares estarem próximos, a rede de proteção estar próxima, né? Porque se a criança ela não é ensinada, né? Então, quando nós estamos aqui, quando o CREAS faz mobilização social, quando o CREAS vai nas escolas fazer um trabalho de divulgação desse enfrentamento, isso é fundamental. Porque a criança tem que saber, o adolescente tem que saber que o corpo é dele. E o outro não tem o direito de manipular aquele corpo, né? Ela tem que entender que existem carinhos, vamos assim chamar, que são carinhos do não, que a criança não pode receber, né? Que tudo aquilo que vai constrangê-la, envergonhá-la, deixá-la triste, é algo que não vem para agregar. Então, é importante os familiares, os pais, estarem sempre dialogando com os filhos. Porque eles estão descobrindo o mundo, né? E às vezes é uma situação muito nova, acaba amedrontando e aí não fala, né? Não procura ajuda, né, Dani? O abusador, ele tem a prática de fazer ameaças, né? Você encontra, assim, uma porcentagem muito alta de casos onde, né? Como que foi? Tia, eu não falava antes porque eu tinha medo, falava que ia, né? Enfim, e uma série de questões. Então, é importante, sim, essa descoberta. Até porque se a criança é muito pequena, Fabiola, ela não tem noção do que às vezes está acontecendo com ela, é uma violência sexual. Porque a violência sexual, ela não acontece exclusivamente mediante a força, mediante a dor. Né? O abusador, ele pode manipular o corpo de uma criança de uma maneira que a criança não sinta dor, né? E a idade dela, às vezes, tão pequena que ela nem sabe que aquilo foi uma violência sexual, né? Praticada contra ela. Daí, reforçamos a importância
dessa divulgação, desse trabalho. E dessas famílias estarem conscientes, né? Inclusive, Dani, aproveitando essa tua fala, a gente vai receber aqui no segundo bloco um pedagogo, coordenador do curso de pedagogia aqui da Unifev, o Anderson Bensal, que também tem bastante conhecimento nessa área, e ele vai explorar um pouquinho mais essas orientações para os familiares também, para os professores, porque a escola também faz parte dessa rede de apoio, né, Daniela? Sim, sim. A escola, ela tem um papel fundamental, né? Na rede, ela tem um papel fundamental. E agora me conta, como é possível identificar, mesmo à distância, né? Porque às vezes, como você falou, como a gente estava falando, algumas crianças e adolescentes não falam, né? Não reportam a outra pessoa que estão sofrendo, né? É possível identificar através de algum sinal que essa criança, esse menor, né? Ele sofreu algum tipo de violência? Sim. Os sinais, de forma geral, vejam bem, não é uma regra, tá? Não é pra gente ir lá marcar os pontinhos, ai, meu filho tem isso, então. Veja bem, de forma geral é alteração de comportamento, tá? De uma maneira ou de outra. Então, aquela criança que é muito ativa, comunicativa, de repente ela começa a ficar muito retraída, fechada, amedrontada, com receios de ir a determinados lugares, determinadas casas de familiares, de conhecidos. O inverso pode acontecer também. Criança que era habitual, tímida, retraída, começa com um comportamento estereotipado diferente. A questão da alimentação, criança começa a comer muito ou não comer. O cuidado com o corpo, né? A criança que de repente deixa de cuidar do corpo, não quer tomar banho, não quer ser tocada, né? Tocada no sentido de ser trocada, cuidada pelo familiar, né? Não quer que ninguém troca, ninguém rela, né? Tem os sinais físicos, clínicos, que são os mais perceptíveis, né? Que é quando a criança apresenta alguma dor, alguma vermelhidão na região genital, anal. Então, tem toda essas questões. Isso que você falou é muito importante. Os pais têm que estar atentos ao comportamento do filho. Mudou o comportamento, o que está acontecendo? Né? É abuso? Não necessariamente. Né? Mas o que acontece que levou o meu filho, a minha filha, a ter essa alteração de comportamento? Então, nós chamamos isso de sinal de alerta. Alerta para um diálogo, para uma atenção mais personalizada aí a essa criança. Dani, e como é esse atendimento lá como assistência social, que você desenvolve, você como assistente social, como é esse atendimento a essas crianças e adolescentes, né? É possível superar esses traumas? Olha, no âmbito da assistência social, nós trabalhamos a garantia de direitos, né? O que vem a ser essa garantia de direitos? Então, por atendimentos psicossociais, nós vamos garantir que essa criança está acolhida na escola, está acolhida no equipamento de saúde. Se ela apresentar uma necessidade, nós encaminhamos para psicoterapia, porque o CREAS não faz psicoterapia. Então, as consequências, sejam elas físicas, emocionais e psicológicas do abuso, nós não podemos mensurá-las, porque ela varia de criança e adolescente para criança e adolescente, ela varia da composição de como a família lidou com aquilo, né? E a personalidade da criança. Então, falar assim, superar os traumas, né? As consequências, vamos usar essa palavrinha aí. As consequências do abuso, nós não podemos mensurá-las. Porém, o CREAS tem um olhar atento para garantir direitos e minimizar qualquer consequência que esse abuso venha a trazer na criança e adolescente. E para vocês profissionais que atuam nessa área, né? Quais são os principais desafios hoje para a aplicação do ECA, né? Que é o que defende, né, os direitos da criança e do adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são os principais desafios para vocês para essa efetiva aplicação? O ECA ele já vem sendo implantado, né? Até falando de ECA, eu vou fugir aqui um pouquinho do assunto, no sentido de que nós, enquanto CREAS,
é no CREAS o cumprimento de medida socioeducativa, que são 2 artigos do ECA, o artigo 117 e o 118, tá? Então, o CREAS, juntamente com os outros setores, como o Conselho Tutelar, primordialmente, nós trabalhamos nessa garantia de direito. Então, se está preconizado, né, que a criança tem o direito de estudar, nós vamos, assim, colaborar para que isso de fato ocorra. Né? Então, ele vem, sim, sendo implantado aí ao longo das décadas já, né? Que o ECA já passou aí de décadas. E eu acho que o desafio é da população como um todo, né? Olhar para as nossas crianças e os nossos adolescentes como sujeitos de deveres, sim, mas como sujeitos de direitos, né? Que precisam ter a sua infância protegida, garantida. O silêncio da sociedade é muito prejudicial a uma criança que está sofrendo. Essa procura de ajuda, né? Essa conscientização de todos. Seria, então, as principais situações para a gente mudar a realidade de agressões contra adolescentes e crianças ainda? Primordial. Infelizmente, a cultura, né, é uma cultura machista, uma cultura violenta, né? A criança vem historicamente que ela era analisada como um adulto em miniatura e não como um sujeito de direitos e deveres, né? As famílias ainda veem os filhos como propriedade privada, no sentido de que é meu, eu faço o que eu quero, e esse faço o que eu quero engloba violência sexual também, tá? Em alguns locais isso é cultural, infelizmente, né? Então, o conhecimento, a informação é um dos principais recursos no enfrentamento da violência como um todo. Bacana a gente salientar, né, que o CREAS faz esse atendimento aqui em Votuporanga. Então, se você tiver alguma situação, pode procurar o CREAS, né, Dani? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como é esse acesso, né, como que o pessoal pode procurar essa ajuda se perceber alguma situação. Às vezes não é um familiar direto meu, mas eu gostaria de denunciar alguma questão assim. É possível também? Passa para o pessoal de casa, Dani, essas orientações. Legal. Bom, o CREAS, ele está localizado na rua Leonardo Comer, 1683. Nós só atendemos presencialmente situações de denúncia e ou suspeita. Nós não temos, legalmente falando, permissão para receber uma denúncia por telefone. Porém, existe a nível nacional o Disque 100, Fabiola. Que qualquer pessoa de qualquer localidade. Então, eu estou em Votuporanga e desconfio que um sobrinho, que um primo, que um netinho lá do Rio de Janeiro, do São Paulo, enfim, possa estar sendo vítima de alguma violência. Eu daqui faço um Disque 100, passo as informações necessárias, é extremamente seguro, tá? Mantém o anonimato e aí essa denúncia vai ser encaminhada. E o município de Votuporanga também tem a Ouvidoria Municipal, que é um órgão também apto a receber denúncias e de maneira anonimata. Ótimo, tá joia, Dani. Muito obrigada pelas suas explicações. Daniela Azevedo, que é assistente social do CREAS aqui de Votuporanga, o CREAS que é o Centro de Referência especializado em assistência social e que desenvolve aí esse trabalho, entre os trabalhos, né, esse de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e também oferecendo esse apoio familiar para toda a cidade, né, Dani? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal de casa, fica à vontade. Nós que agradecemos o convite, é importante realmente debatermos esse assunto e em situação de suspeita, denuncie. O seu silêncio pode trazer lágrimas a uma criança e um adolescente. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece, Dani, mais uma vez. Então, no próximo bloco, a gente vai receber aqui, para continuar falando sobre esse tema tão delicado e tão importante, a gente vai receber aqui o coordenador do curso de Pedagogia aqui da Unifev, o Anderson Bensal. Ele vai trazer algumas orientações para as famílias e também para as crianças e para os adolescentes. A gente volta já.
Estamos de volta com o Coletiva de hoje, falando sobre o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Esse tema que é super delicado e muito importante para a gente conversar, para levar informações para o pessoal aí de casa também. E aqui comigo agora, então, o professor Anderson Bensal, que é coordenador do curso de Pedagogia aqui da Unifev e também professor da Rede Municipal de Educação. Anderson, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Fabiola. Anderson, a gente está aqui, então, né, iniciando essa conversa, principalmente para falar sobre o enfrentamento a essa violência, né, contra crianças e adolescentes. Você que atua na rede municipal há muito tempo, né, e agora está aqui na Unifev com a gente, conta um pouquinho, qual é a importância da escola nesse enfrentamento, nessa rede de apoio, né? Sim, as crianças passam um tempo considerável na escola e lá os educadores têm contato, né, com os comportamentos que podem evidenciar uma possível violência que ela está recebendo em casa. Né? Então, a criança ela manifesta atitudes de agressividade, de indisciplina. Isso tudo são sinais importantes que a escola, com um olhar atento, pode contribuir para essa rede de proteção. É importante, então, que os professores também tenham noção desse papel que eles desenvolvem, né? Com certeza. Aqui na instituição a gente trabalha bem isso, né? Dos futuros educadores ter esse olhar atento. Então, não basta, né, você planejar aulas, ministrar conteúdos nas aulas, e sim, né, um olhar de um humano para outro humano e identificar fatores que fogem da normalidade. E assim a gente pode fazer um diagnóstico, identificar coisas que podem trazer danos para as crianças. E assim a escola desempenha um papel muito relevante, né, um papel social relevante para a saúde e a proteção dessas crianças. É possível, Anderson, na visão de vocês, como identificar essa criança que está sofrendo algum problema em casa, né? Quais seriam os principais sinais aí que você poderia dizer para a gente? Comportamentos de agressividade, né? Então, às vezes a criança, ela manifesta, né, palavreado inadequado, para dispensar toda essa energia, né, que ela está recebendo, né, atitudes negativas, atitudes agressivas em casa, ela despende isso de alguma forma. Então, palavreado inadequado, atitudes agressivas físicas com os colegas, né, ou consigo mesma. Né. Às vezes, algumas crianças manifestam atitudes de ficar, mesmo uma atividade bem atraente para ela, ela fica isolada, não quer participar. Então, esse é um sinal importante também. Não é só, né, atitudes agressivas reproduzindo aquilo que ela recebe, mas também se fechar, né, esse comportamento, né, de ficar isolada é um sinal importante que os educadores devem ficar atentos, né, e sinalizar, né, a gestão da escola, né, para que a gente possa ter as atitudes cabíveis e proteger essa criança. Eu ia te perguntar justamente isso. Quais são essas medidas? Qual é a atitude que a escola toma quando ela percebe alguma situação assim? Então, o educador lá que tem um contato direto, o professor, com essa criança, ele tem ali, né, uma equipe de gestão, né, coordenador pedagógico, vice-diretor, diretor de escola. Esses agentes, eles contribuem para, né, investigar um pouco mais a fundo o que está acontecendo, né, tem contato direto com as famílias e aí podem identificar outros comportamentos dos adultos mesmo, porque eles trazem a criança até a escola, depois vêm buscar. Então, né, uma série de elementos que podem ser identificados para a gente entender o caso. E a partir disso, né, a própria Secretaria de Educação tem profissionais lá que vão contribuir, né, para esse processo de diagnóstico de um possível abuso, de uma possível violência, possa ser investigada com mais afinco e depois aí, né, um trâmite importante é os outros órgãos, envolver outros órgãos que o município tem, né, o CRAS, né, o CREAS, até mesmo o Conselho Tutelar. Então, é um processo coletivo importante de uma rede mesmo, tá? Não fica específico no educador, na figura do educador, né, buscar uma solução para isso, né? Então, é importante o envolvimento de outros profissionais. Então, a escola é o primeiro passo ali, né, porque ela está com a criança um tempo considerável. Então, o primeiro agente de identificação desses elementos e depois tem uma série de outros órgãos que podem facilitar o processo, né, de resolução desse caso. Anderson, vamos falar agora então um pouquinho sobre a profissão do pedagogo, né? No último dia 20 de maio foi comemorado o Dia do Pedagogo e aí uma outra data também importante para vocês foi que do dia 22 ao dia 30 de maio foi realizada a Semana Mundial do Brincar. Você aí de casa deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido também.
Então vamos falar sobre a profissão do pedagogo, né, do educador, que é uma profissão tão importante, a gente está dizendo aqui um tema delicado e que vocês estão sempre ligados também nisso. O que seria o pedagogo, Anderson? É Sim. meramente um professor ou ele é muito mais que isso, né? É muito mais que Como isso. se precisasse, né? Ser professor já é incrível também. Exato. É muito mais que isso. Tivemos essas datas significativas, né? Final de maio é um período bem significativo, né? O Dia do Pedagogo, Semana Mundial do Brincar, dia 28 de maio, Dia Mundial do Brincar, que tem uma relação íntima com a formação do pedagogo, que é um agente do brincar nas escolas, né? E o brincar é uma coisa muito séria para a criança, é um fator de desenvolvimento. Brincar não é um mero entretenimento, né? Um passar de tempo. E assim, um instrumento muito importante para o desenvolvimento humano. É uma atividade de educação, é assim que vocês consideram, né? Isso, de educação, né? De desenvolvimento humano. A gente precisa estimular o brincar, por isso essa data, né? É um dia D para que a gente possa estimular, né? E o pedagogo, além de um agente educacional que atua aí na creche, né, de 0 a 3 anos, na pré-escola, 4 a 5 anos, no ensino fundamental, anos iniciais, que é do 1º ano ao 5º, né? Então, ele atua aí com crianças de 0 a 10 anos, prioritariamente, mas também ele pode atuar como uma liderança educacional, ocupando cargos de coordenação pedagógica, vice-direção, direção de escola, cargos na Secretaria de Educação, né? Esse foco na educação, mas tem outras atividades também, né? Ele pode ser um profissional do brincar no sentido de assessorar indústrias de brinquedos, por exemplo, tá? Um profissional do lazer que atua aí em cruzeiros, em resorts, lidando, né, com o brincar, a mediação do brincar, com crianças que frequentam, né, esses momentos de turismo, por exemplo. Tá? Lidar também com uma realidade que é as tecnologias educacionais, né, a ampliação da formação humana. Muitas empresas investem na educação corporativa para preparar seus profissionais para lidar com os processos que a empresa tem. Então, o pedagogo ele pode se especializar no design instrucional e criar programas de formação continuada de profissionais. Né? E a gente tem as ferramentas digitais hoje, como a educação à distância, né, plataformas digitais que favorecem esse cenário também. Tá? Então, quer dizer, é um profissional que vai além da sala de aula, não é, Anderson? Com certeza. Ele não trabalha especificamente com crianças apenas, tá? Lida com gestão, né, processos de gestão, formação de adultos, tem educação de jovens e adultos também, o EJA, né? E lidar com a ludicidade, né, o lúdico, né, lidando aí com indústrias de brinquedos, né, e educação corporativa nas empresas. Então, é um repertório bem interessante de atuação, né, que dá para conciliar, inclusive, né, eu posso ter um cargo como educador, como professor numa rede de ensino, né, e ocupar um cargo, né, numa empresa como um instrutor, né, alguém que vai pensar programas de formação continuada, né. Então, os egressos da Unifeb, né, a gente fica muito feliz pela devolutiva que eles trazem para a gente quando eles, né, adentram o mercado de trabalho e as possibilidades que eles estão encontrando, né, para atuar e fazer a diferença. Então, um pedagogo, ele tem uma formação humana muito importante, além da formação técnica, né, de metodologia de ensino, de uso de recursos didáticos, né, e isso faz uma grande diferença. Então, eu tenho o hábito de falar que a Unifeb tem um caráter, são mais de 54 anos de história, formando pedagogos aqui para Votuporanga e região, e o caráter do nosso curso é formar lideranças educacionais. E liderança não tem a ver especificamente ocupar cargos de chefia, não é isso. Liderança é lá dentro da sala de aula também, sendo alguém que sensibiliza, né, a sociedade, as famílias, para que a gente possa olhar para a criança e promover o melhor desenvolvimento para elas. Então, quando a gente fala Semana do Brincar, a gente teve um movimento bem interessante aqui em Votuporanga, inclusive o professor Djalma, um vereador, ele fez um projeto de lei, a partir de um pleito nosso aqui do curso de Pedagogia, para implantar em Votuporanga a Semana Municipal do Brincar. Então, a gente tem uma semana com força de lei para estimular e a sociedade, né, os pais, criarem os vínculos afetivos, né, criarem possibilidades de desenvolvimento, além do que a escola já faz diariamente com os filhos deles, né, a família favorecer esses momentos de interação, que é tão importante para o desenvolvimento, né, das crianças, né, e isso favorece muito a evolução e a formação de cidadãos que vão fazer a diferença no mundo. Com certeza, Anderson, principalmente agora nessa época de tanta tecnologia, né? É difícil, às vezes, você disputar a atenção da criança com o celular, né? É muito legal a gente falar mesmo dessa questão de tentar levar, incentivar essa criança e esse adolescente para o brincar, né? Sim. A tecnologia trouxe muitos benefícios para nós. O problema está no tempo de uso, né?
e normalmente até os adultos, né, eles exageram no tempo de uso, no tempo de tela. E as crianças acabam assimilando também esses hábitos, esses comportamentos, que podem trazer danos físicos, porque normalmente você fica sedentário quando você está interagindo. Às vezes o jogo é interessante, o jogo digital, está estimulando a resolução de problemas, raciocínio lógico, mas o tempo que fica ali, muitas horas dedicadas à tela, né, a televisão, o videogame, o celular, o tablet, esse é o grande problema, é a nossa preocupação. Né? Essa questão da individualização também, né, Anderson? Eu imagino que essa coisa do brincar é importante para a coletividade também, né? Para incentivar mais essa convivência, né? Com certeza. Então, assim, usufruir dos benefícios da tecnologia digital até certo ponto, então as famílias têm que regular isso e não deixar que a tecnologia substitua os tempos dedicados ao brincar, né? A criação de vínculos, a criança brincar com objetos que ela vai dar vida, né? Então, as crianças pequenas, elas dão vida para coisas que você nem imagina. Então, esse processo de criatividade faz toda a diferença para o desenvolvimento da inteligência, né? Então, você vê crianças, às vezes, brincando mais tempo com a caixa do brinquedo que o próprio brinquedo, né? Blocos de madeira, brinquedos que a gente chama de brinquedos desestruturados, que foram criados, são brinquedos que a criança vai criar. Não algo que vem pronto, um personagem, entende? Então, tem correntes que a gente trabalha, inclusive, no curso de pedagogia, né? Montessori, que é uma referência muito importante para a gente, a pedagogia Waldorf. Então, a gente prepara os futuros pedagogos para orientar as famílias, inclusive, nisso, para que as crianças possam brincar e ter a possibilidade da criação. Além daquilo que você comentou, que é a criação de vínculos, né? O coletivo, olhar para o outro. Isso a gente desenvolve as competências socioemocionais, a empatia. Então, o brincar é um instrumento muito importante para a regulação das emoções, né? Adultos que eles não têm as emoções reguladas foram crianças que não brincaram muito, né? Então, a gente vê pessoas assim que às vezes se descontrolam por uma besteira, né? Na infância, se a gente investigar, não teve uma infância que possibilitou brincar, né? Uma infância feliz faz um adulto feliz, né? Exatamente. Não é assim, né? Então, a gente tem que propiciar o brincar livre, o brincar mediado. Então, a gente fala muito para os alunos, né? Quando você estiver lá na sala com a tua turminha, né, saiba se retirar também. A criança tem que dar o tempo para ela brincar, interagir com o objeto e saiba se colocar também na brincadeira para fazer a mediação e atingir o objeto educacional que você planejou, né, um objetivo educacional que você planejou. Então, a gente tem esse cenário na formação do pedagogo e a gente quer estimular que as famílias brinquem mais. E não é a quantidade de tempo, né, a quantidade de horas que você passa brincando com o seu filho, mas a qualidade desse tempo. Eu ia te perguntar isso, qual seria o conselho, né, para esses familiares, para esses adultos que têm já uma rotina muito atribulada e aí chega em casa e precisa incentivar os seus filhos a brincarem, né? Sim. Quais são os conselhos para inserir essas brincadeiras no dia a dia? Exato. Então, a gente sabe que as pessoas trabalham bastante, né, ficam o dia todo fora de casa. Quando ter um momento lá com seu filho, né, procure, né, sentar com ele no chão, entende? Dá opção, dá autonomia para que a criança escolha qual brinquedo que ela quer brincar, né? Ela traga até você e você interage com ela, né? Dialoga, né? Isso estimula a linguagem, então cria vínculos afetivos importantes e memórias afetivas, né? Quantas memórias que a gente tem quando a gente brincava, demais. porque são coisas marcantes, né? A brincadeira toca nas nossas emoções e as emoções têm um vínculo íntimo com a nossa memória, né? Não tem como desvincular emoções da nossa inteligência racional, né? As coisas estão intrincadas e a gente precisa estimular isso e o melhor meio para isso é o jogo, é a brincadeira. Então, os pais, sentar no chão, leve até outros espaços, identifica lá no seu bairro, se tem uma praça, né? Se tem um ambiente seguro ali, que não passa carro, na rua. Eu lembro quando eu brincava na rua e era tão gostoso isso, né? Então, se tem um local lá do seu bairro que é seguro, brinque, né? Estimule, brinque de bola, tem tantas coisas que as crianças hoje não têm mais contato, porque o brincar também é um produto cultural que vai passando de uma geração para outra. Hoje a gente tem um rompimento disso por conta das tecnologias. Então, às vezes, a criança cria uma barreira porque ela não tem acesso àquela brincadeira. Jogar betes na rua, pular corda. Na escola, que era tão comum, esconde-esconde. Tem tanta coisa, tem tanta brincadeira antiga, né? Exato. Que a gente aprendia na rua. Hoje não tem mais isso. A escola faz esse movimento de levar a criança para o contato dessas brincadeiras tradicionais. Mas o adulto tem essa memória afetiva. Por que não estabelecer isso, fortalecer isso a partir do brincar, do pai, da mãe, de quem é responsável para a criança, com a criança, né, na sua casa, no seu bairro.
Isso faz uma grande diferença na formação de um adulto com uma saúde mental importante. É isso que a gente precisa. O fortalecimento de vínculos também promove isso, né, Anderson? Porque é isso que a gente estava dizendo, os pais ficam o dia todo trabalhando, aí quando chega a noite, né, precisa ter esse contato com as crianças, né? Até também para a identificação de problemas, que a gente estava dizendo sobre essa questão das crianças vítimas, né, de violência, e que nem sempre falam sobre o problema que elas estão enfrentando. E talvez esse momento seja uma oportunidade de descobrir alguma situação assim, né? Com certeza, com certeza. O brincar é muito sério para a criança, é uma atividade muito séria para ela. Então, no brincar, ela manifesta alguns comportamentos que podem ser sinais de violência, né? Então, na própria brincadeira. Então, às vezes, a garota, ela é agressiva com a boneca dela. E aí é um sinal importante, porque talvez ela está reproduzindo no brinquedo aquilo que ela recebeu, entende? Então, é importante essa dica para as famílias também, tá? Então, assim, desliga a televisão, deixa seu celular de lado, né? Você já trabalhou o dia inteiro? Deixa, né? Agora, se conecte com seu filho, né? A gente tem o hábito de se conectar com as redes sociais, com o trabalho, por meio das ferramentas digitais, né? A gente tem que se conectar com pessoas, isso que está faltando, né? E aí a sociedade está ficando doente por conta disso, né? Muitos transtornos estão sendo desenvolvidos por conta do uso exagerado da tecnologia. Então, a gente tem que também servir de exemplo para os pequenos, no sentido de eu consigo me desconectar e conectar com eles. Isso faz uma bela diferença na formação deles. E é legal também a gente falar dessa formação dos pedagogos, né? A Unifev, ela prepara bem esses profissionais. Inclusive, a gente tem uma estrutura, né, aqui na Unifev, que foi recentemente inaugurada, né, Anderson, para preparar esses profissionais, né? Sim. Para o brincar, né? Exatamente. A gente tem um laboratório didático pedagógico maravilhoso, é o maior da região, com milhares de recursos lúdicos, né? Que o recurso lúdico, o brinquedo, ele serve de suporte para o brincar. Então, lá a gente prepara os futuros pedagogos para lidar com o processo de mediação da aprendizagem a partir da ludicidade, né? Então, a criança aprende melhor matemática quando ela brinca com recursos que estimulam o raciocínio lógico-matemático. A criança é alfabetizada, tem contato, né, com o processo de unir letras, palavras, frases, a partir do momento que ela interage com brinquedos que têm as letras lá, sabe? Então, a gente tem isso na matriz do curso, né, disciplinas que favorecem o aprendizado a partir da ludicidade, né? Então, isso se torna muito significativo também para a criança e a gente está muito feliz com o resultado que a gente recebe dos nossos alunos, né? Os licenciados aqui em Pedagogia da Unifev, eles ficam muito felizes porque é uma descoberta para eles também, né? Que eles pensam, nossa, eu poderia ter aprendido assim lá atrás. Então, eu quero aprender isso para eu levar para os meus alunos, né? Porque a educação tradicional, ela tem seu valor até certo ponto, sabe? Aquela coisa mais regrada. E quando a gente fala em criança, a gente tem que trazer metodologias inovadoras, metodologias que olham para o humano. E o humano não é simplesmente reproduzir coisas, e sim dar a possibilidade da criação. E como eu já falei antes, o brincar é o melhor instrumento para isso. Com certeza, Anderson. Parabéns, então, a todos os pedagogos, né, que desenvolvem esse trabalho importantíssimo aí de apoio a crianças e adolescentes, que uma infância feliz, a gente gera adulto feliz, né, Anderson? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você aí de casa também por ter acompanhado mais um Coletiva. Falamos hoje sobre assuntos super importantes, sobre o cuidado com crianças e adolescentes, o enfrentamento à violência e também a importância do brincar e de uma infância com mais qualidade. Muito obrigada pela sua participação. Se você desejar assistir aos nossos programas anteriores, eu te convido a acessar o nosso YouTube. Até mais. Tchau, tchau.